Agora nós vamos falar sobre um assunto pouco abordado neste período de pandemia, mas que se agravou muito, o superendividamento. E para falar sobre este assunto, nosso entrevistado de hoje é Gabriel Tomassetti, advogado especialista em direito do consumidor, que vai esclarecer um pouco para a gente, pois este superendividamento, ele tem também a proteção jurídica e a gente vai entrar nesses detalhes. Boa tarde, Gabriel, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, por estar à disposição, esclarecendo essas dúvidas. Boa tarde, eu que agradeço, é uma satisfação estar com vocês mais uma vez, levando um assunto de tamanha relevância para a população. Com certeza. Para que a população entenda um pouco mais, sobre o superendividamento, qual o conceito jurídico, deste endividamento? Olha, a característica, a gente pode dizer que quando o consumidor ele se encontra superendividado, é aquele consumidor que contraiu as dívidas, ou seja, ele comprou algum produto ou contratou alguns serviços, né, acreditando que conseguiria pagar. Então, é pressuposto, é obrigatório que seja um consumidor que ele tenha adquirido de boa fé, com a intenção de pagar. E o que significa o superendividamento nos termos da lei? É aquele que, mesmo querendo, ele não consegue mais pagar as suas contas mensalmente. Ele acabou, entre aspas, se enrolando, se endividando, e ele não esperava por isso. Esse é o conceito. Este superendividamento ele se agravou mais agora na pandemia. Sem dúvida, sem dúvida. O superendividamento agravou muito com a pandemia. Muitas pessoas perderam os seus empregos ou tiveram diminuição nas suas receitas. E com isso, um problema que já era muito notório no país, é importante dizer isso, não é um problema novo, mas ele agravou bastante nesse período. Ok. A gente sabe que com esse problema tem muitas famílias que perderam seus empregos, sua fonte de renda, mesmo como o senhor mesmo já disse, em relação ao que a lei ampara, que mesmo querendo pagar, não tem condições. Quais são as vantagens que a lei traz, benefícios nessas situações, em direito aí no caso do consumidor? Olha, a legislação hoje, o Código de Defesa do Consumidor, que está vigente, que está valendo, vamos dizer assim, entre aspas, ele permite que os consumidores busquem os seus credores, seja um banco, operadora de cartão de crédito, ou qualquer outra loja, qualquer fornecedor de serviço, para estar renegociando. Isso porque o Código ele traz princípios, o princípio do equilíbrio, da harmonia, e ele protege, ele enxerga o consumidor como a parte mais fraca dessa relação. Então é importante que os consumidores saibam que ele tem esse direito de estar buscando, de estar demonstrando essa boa vontade de pagar diante do que ele pode. Então há bastante fundamento jurídico para isso. Então tem que ver a vontade, a demonstração e o interesse de efetuar o pagamento para poder, digamos, ter esse benefício. Exatamente, é importante que ele busque, não é razoável que o consumidor fique inerte, fique parado, deixando as dívidas se acumularem. É importante ele dar esse primeiro passo, preferencialmente por escrito, de uma forma que ele tenha o registro para mostrar que ele buscou o fornecedor para estar buscando regularizar a sua situação, a sua pendência financeira. Ok. Neste cenário do superendividamento, Gabriel, tem algum tipo de dívida, algum tipo de órgão que não se encaixa nesse superendividamento? Perdão, eu não escutei a parte final, desculpa. Se tem algum tipo de dívida que não se encaixa nesse cenário do superendividamento? Não existe restrição para isso, Qualquer dívida que o consumidor tenha contraído, como a gente falou há pouco, de boa fé, com a vontade de pagar, ele pode estar buscando o seu credor, o fornecedor de qualquer serviço, seja financeiro, bancário, de qualquer natureza, para estar buscando essa negociação. Ok. Existe uma lei, que está em trâmite aí, que é a lei do projeto 3515 de 2015. Qual o andamento aí desse projeto? Olha, essa lei ainda está tramitando, o projeto de lei ele é muito esperado por nós que atuamos na área das relações de consumo. Por quê? Porque ele visa resolver o problema de uma forma mais abrangente, Ele visa aí, prever algumas situações para que as empresas ofereçam crédito de uma forma mais responsável, para que
os órgãos de proteção e defesa do consumidor promovam negociações em bloco com esses consumidores. Então, é algo que vem para ajudar muito. Nós estamos esperando que o Congresso Nacional possa aprovar de uma forma rápida esse projeto de lei. E se não for, caso não seja aprovado, né, como fica a situação das pessoas com esse superendividamento? Olha, essa pergunta é muito interessante, porque ainda que o projeto de lei que trata especificamente do superendividamento, ele não sendo aprovado, ainda assim é importante que as pessoas saibam que o código vigente, o Código de Defesa do Consumidor vigente, ele já traz princípios que são suficientes para resolver essa problemática. Harmonia, equilíbrio nas relações de consumo, e como houve um desvirtuamento da função social do crédito, as pessoas começaram a receber um bombardeio de ofertas de crédito facilitado. Então, teve uma modificação, assim, vamos dizer assim, entre aspas, dessa função social do crédito. As pessoas, o crédito, ele não é para deixar a pessoa superendividada. Então, existem sim fundamentos de sobra atualmente para a pessoa buscar o resguardo jurídico, a proteção do judiciário, no caso de se encontrar superendividada, independente da aprovação do projeto de lei. O projeto de lei, ele vem, né, para trazer soluções muito mais eficientes, ele vem para não deixar mais dúvidas quanto a esse direito de renegociação. Assim como as empresas, elas podem abrir falência e tem uma série de proteções legais, o consumidor já tem hoje, mas é pouco falado. Então é muito importante a abertura de vocês, da Band, para poder levar essa informação ao consumidor, ao cidadão. No seu olhar, né, na sua opinião, como especialista, né, direito do consumidor, Gabriel, o que você pode falar em relação à justiça? Ela tem dado um amparo necessário à nossa sociedade em relação aos direitos do consumidor? Olha, o judiciário, especialmente aqui de Rondônia, ele tem se mostrado, sim, sensível aos direitos do consumidor. Essa situação que se agravou agora, o superendividamento, já era um problema muito grande. Muitas pessoas às vezes se sentem constrangidas de buscar a justiça com isso. Então é importante que os juízes estejam receptivos e bastante sensíveis a essa problemática e enxerguem o consumidor de boa fé, né, consigam compreender aí as razões que levaram ao superendividamento e que não depende da vontade do consumidor. Então a gente vê que a justiça tem respondido, e é ela quem vai fazer a diferença na sociedade, porque a fundamentação já tem. Agora, com a sensibilidade do judiciário, certamente os cidadãos vão ter aí uma proteção, porque é a parte mais fraca, e o principal, que é buscar o equilíbrio das relações. É isso que a gente tem frisado, e é isso que o Código do Consumidor ele traz como o principal, né? O principal princípio fica meio estranho, mas é isso, é o princípio mais relevante, é essa harmonia e o equilíbrio nas relações de consumo. Ok, eu tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores, né, conseguiram esclarecer um pouco, mas algumas pessoas que ainda têm dúvida. Então, só para a gente resumir, o primeiro passo seria tentar uma negociação com o seu credor. Caso não haja uma negociação, onde ele deve buscar os seus direitos? Em que órgão? Olha, a gente recomenda que inicialmente busque diretamente, né, como você já colocou. Num segundo momento, o PROCON pode ser uma ferramenta bastante interessante para buscar esse diálogo antes de buscar o judiciário. Antes de entrar na justiça, procure, né, vá até o PROCON, faça a sua reclamação e tente ali uma negociação. Caso não consiga, aí sim, procure seu advogado ou advogado de sua confiança e vá até o judiciário. É a nossa recomendação. A gente agradece muito a sua disposição, inclusive pedimos desculpas, né? Porque a nossa entrevista seria na sexta-feira, mas problema da chuva, aí tivemos a queda no sinal, não estava tão estável. E hoje, né, está aqui trazendo, né, as dúvidas, e deixa o espaço, inclusive, para o senhor deixar as suas últimas declarações para a gente. Olha, eu que agradeço, né, mais uma vez o convite, e é importante aí que o consumidor, o cidadão, o telespectador, esteja sempre antenado e busque os seus direitos, né? Não tenha constrangimento, não tenha vergonha de buscar os seus direitos. Se você acabou superendividado por alguma situação que fugiu do seu controle, busque os órgãos de proteção, vá ao PROCON, faça a sua queixa e depois busque o judiciário se necessário for. Muito obrigado, uma boa tarde, Gabriel. Boa tarde, um abraço, obrigado.
Acabamos de falar, né, com Gabriel Tomassetti, ele que é advogado especialista em direito do consumidor, trazendo esclarecimentos para a gente aí, né, do superendividamento. Muitos brasileiros, né, muita gente, principalmente aqui na capital também, que a gente sabe que um período o nosso comércio ficou aí fechado, muitas empresas tiveram que dispensar funcionários e assim, claro, as famílias tiveram muitas dívidas atrasadas, né, adquiriram, na verdade, dívidas aí, não só das necessidades básicas, mas também das outras contas, como cartão de crédito, mensalidade de escolas, e é uma forma, na verdade, de você tentar negociar, né, utilizando a justiça e buscando os seus direitos.